Quero pedir para colocar para nós aqui o texto de Daniel, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do 4 ao 12. Daniel, capítulo 6, do 4 ao 12. Deixa eu ficar para cá, para me ler. Daniel, capítulo 6, do 4 ao 12, que diz assim, ó. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Até aqui. Amém, queridos? Eu quero dar como título nesta mensagem, essa mensagem dessa noite para nós, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é a nossa fonte de vida. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o Deus Todo-Poderoso é a tua fonte de vida. Amém? Nós vemos aqui a história de Daniel. Daniel era um jovem judeu que foi levado como escravo para a Babilônia. E eu creio no meu coração que desde pequeno Daniel era um homem que temia o Senhor, um homem que buscava a Deus. E quando Daniel é levado lá para a Babilônia, eu imagino que talvez o Daniel tivesse todos os motivos para achar que Deus não o amava, que Deus o havia abandonado. Mas algo extraordinário acontece, por causa da fidelidade de Daniel, porque Daniel era um jovem que buscava o Senhor, que temia o Senhor, um jovem reto aos olhos de Deus, mesmo numa terra estranha, mesmo no meio de um povo ímpio. Daniel se destacou e prosperou em tudo que ele fazia. Amém? Por que Daniel prosperou numa terra estranha? Porque ele reconhecia que ele era o Filho de Deus. Ele era um
um escolhido por Deus. Ele era alguém que Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. E Daniel, mesmo numa terra distante, Daniel continuou buscando a Deus. Mesmo numa terra distante, Daniel continuou comprometido com o Senhor. Mesmo numa terra distante, Daniel continuou orando, buscando, entendendo que o Deus Todo-Poderoso era a fonte que sustentava Daniel. E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, que não importa o lugar onde nós estejamos, você é um filho de Deus, amém? E você, se você estiver ligado na fonte que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de vida, o Deus que venceu, você vai prosperar, não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, se o teu Deus for a fonte da tua vida, tudo que você precisa vem dele, amém? E Daniel, aqui nós vemos que ele começa a se destacar no meio de uma geração. Daniel se destaca ali e Deus começa a falar com Daniel, porque Daniel buscava Deus. Daniel começou a interpretar sonhos. Daniel tinha sobre ele a sabedoria. Daniel tinha sobre ele o conhecimento. Daniel se destaca no meio daquela geração e ele é colocado ali como alguém de autoridade no meio de um povo ímpio. Só que isso gerou ciúmes na vida das outras pessoas. Isso gerou ciúmes na vida de algumas pessoas que começaram a se levantar contra Daniel. E nós vemos aqui no capítulo 6, especificamente, que Daniel havia sido colocado como um dos 3 homens mais importantes no reino da Pérsia. E ali ele é colocado para ser um ministro sobre 120 províncias. Essas 120 províncias tinham cada um o seu governador. E Daniel foi levantado ali para ser um ministro, juntamente com mais 2 homens. E o projeto do rei era fazer com que Daniel fosse colocado acima, como o homem abaixo do rei. Só que isso começou a gerar no coração daqueles homens inveja, e eles quiseram de alguma maneira destruir Daniel. E eles começaram a sondar a vida de Daniel, mas eles não acharam nada que eles pudessem acusá-lo, porque Daniel era reto diante de Deus. Aí o que eles pensaram? Não, vamos buscar alguma coisa na lei de Deus para poder acusar Daniel, para poder derrubar Daniel. E aí eles conversam entre eles, chamam o rei e é dado um decreto que durante 30 dias ninguém poderia orar, poderia buscar nenhum Deus, nenhum homem, somente ao rei, somente a ter acesso ao rei. Só que quando Daniel sabe desse decreto que foi editado, Daniel faz o quê? Ele vai para o seu quarto, ele vai lá para a sua casa e ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Porque oração era um hábito na vida de Daniel. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim para ela: orar tem que ser algo que faz parte da tua vida. Amém? Nós temos que ser um povo que tem o hábito de orar. Orar tem que ser um estilo de vida para nós, amém? E quando esses homens, esses inimigos de Daniel, vão lá falar com o rei, né, dizendo que era para o rei emitir um decreto para que ninguém pudesse orar, ninguém pudesse se dirigir a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser ao rei. O projeto deles era fazer com que Daniel parasse de orar. E eu quero dizer algo para você. Esses homens, eles sabiam qual era a fonte sobre a vida de Daniel. Esses homens sabiam qual era a fonte de sabedoria que estava sobre Daniel. Esses homens sabiam que Daniel era um homem que servia ao Deus vivo. Então sabe o que eles fizeram? Eles armaram uma estratégia para fazer Daniel parar de orar. Porque eles sabiam que se Daniel quebrasse a comunhão que ele tinha com Deus, Daniel seria entregue nas mãos dos seus inimigos. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o projeto de Satanás para a sua vida é que você pare de orar. Porque se você parar de orar, você vai se tornar um alvo fácil para o inimigo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Se Daniel parasse de orar, Daniel caía.
É interessante porque havia uma ameaça sobre Daniel, dizendo assim que se ele orasse, ele seria jogado na cova dos leões e ele seria morto. Mas Daniel sabia que se ele parasse de buscar ao Deus vivo, se ele parasse de orar, ele já estava morto. Não importava ser jogado ou não na cova dos leões. Tem muito crente que está morto porque não ora, porque não busca ao Senhor, que é a fonte de vida. E eles sabiam disso. Aí tramaram tudo para que Daniel parasse de orar. Mas sabe o que Daniel faz? Daniel vai orar. E como ele sempre fazia, com as suas janelas abertas. Na minha versão diz assim que Daniel abriu as janelas na hora que ele foi orar. Eu creio que era o costume de Daniel. Ele chegava no quarto, ele abria a janela e ele começava a orar. E na hora que o decreto veio, Daniel não mudou em nada o seu estilo de oração. E sabe o que eu acho interessante? Que fala que Daniel foi orar e ele começou a agradecer ao Senhor. No meio da dificuldade, diante de uma ameaça de morte, Daniel vai orar e começa a agradecer ao Senhor. Aleluia! Isso nos ensina muito, meus irmãos. Isso nos ensina muito, porque não importa a luta, não importa a dificuldade, Daniel reconhecia que Deus era a fonte de vida, e não importava as ameaças que se levantaram contra ele. Ele sabia que o Deus que ele servia era todo poderoso para livrá-lo. E eu creio no meu coração que Daniel pensava assim: se eu deixar de orar, aí sim eu vou morrer. Tem crente que está morto porque deixou de orar. Às vezes, amados, diante das lutas que se levantam, diante das dificuldades que vêm contra a sua vida, muitas são as pessoas que deixam de orar, que deixam de buscar a Deus. E às vezes, nem é tanto por uma questão de dificuldade, mas às vezes o inimigo tenta de tantas formas ocupar você com tantas coisas, fazer com que você fique ocupado demais para orar. E se tem alguém que era ocupado, era Daniel. Porque Daniel era um dos homens maiores que tinha de autoridade abaixo do rei. Então ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha muita coisa para se ocupar. Mas Daniel, ele não deixou de orar e buscar ao Senhor, porque ele sabia que a fonte de vida dele era o Senhor. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, meu querido, que o nosso Deus é a nossa fonte de vida. Amém? Ele é a nossa fonte de vitória. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, não importa as dificuldades que se levantem, não importa as ameaças que se levantem, nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Por quê? Porque é dele que vem a vida. É dele que vem a nossa vitória, é dele que vem a cura, é dele que vem a alegria, é dele que vem a paz, é ele que é o Deus vencedor. Nós sem ele não somos nada. E Daniel reconhecia isso. E o diabo reconhece também. Ele sabe que Deus é poderoso. Então, ele sabe que se eu e você estivermos na presença de Deus, nós nos tornamos invencíveis. Ele sabe que se nós estivermos na presença de Deus, Ele não pode nos tocar. E não é por nossa causa, mas é por causa do poder de Deus. É por causa da glória do Senhor, é por causa de quem Ele é. Então só tem um jeito de Satanás tocar num crente, sabe o que é? Fazer com que esse crente se afaste de Deus, fazer com que esse crente deixe de orar, fazer com que esse crente deixe de buscar ao Senhor. Porque uma vez que você quebra a tua comunhão com Deus por alguma maneira, você se torna um alvo fácil de Satanás. Mas enquanto eu e você estivermos na presença de Deus, nós nos tornamos invencíveis, amém? E não é por nossa causa, é por causa dele. Ele é a fonte de vitória, Ele é a fonte de grandeza, Ele é a fonte de bênção. Meu irmão, eu não sei o que você precisa nessa noite. Talvez você precise de uma cura. Eu quero dizer que o nosso Deus é a fonte de cura.
Talvez você precise nessa noite de um milagre, e eu quero te dizer, o nosso Deus é o Deus de milagre, Ele é a fonte de milagres. Talvez você precise de prosperidade, e eu quero te dizer, o nosso Deus é o Deus da prosperidade. Ele tem riquezas, Ele tem bênçãos para entregar para nós, e Ele quer fazer isso. E toda vez que nós nos aproximamos de Deus, toda vez que nós temos comunhão com Ele, nós nos tornamos participantes daquilo que Ele tem. Aleluia! Todo crente que cai no pecado é porque em algum momento ele parou de orar. Eu vou repetir. Todo crente que cai no pecado é porque em algum momento ele parou de orar. Mas pastora, você quer dizer que então quem ora não peca? Não. Eu quero dizer que aquele que ora, mesmo que ele peque, ele se arrepende. Amém? Aquele que ora, mesmo que peque, ele vai se arrepender. Mesmo que ele peque, o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que transfere para nós a santidade dEle. Ele começa a trazer para nós os sentimentos dEle, a maneira com que Ele vê o pecado. Quando nós passamos a ter uma comunhão com Ele, nós passamos a ver da forma que Ele vê. E aí nós começamos a olhar para o pecado e dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Isso não faz mais parte da minha vida, porque eu sirvo um Deus que é santo e eu quero estar com Ele. Nós vemos na vida de Adão e Eva que o Satanás, ele se aproxima. E para que Satanás tocasse no homem, ele precisava fazer com que o homem quebrasse a sua comunhão com Deus. E foi exatamente isso que Satanás fez. Satanás chega na vida ali do primeiro casal e ele semeia o pecado, para que através do pecado o homem perdesse a sua comunhão com Deus. E uma vez que o pecado entrou e a comunhão foi quebrada, o homem se tornou um alvo fácil para o diabo. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Jesus é aquele que venceu o pecado. Amém? E se nós estivermos com Ele, se nós formos um povo de oração, se nós formos um povo que busca ao Senhor, nós venceremos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, que Jesus nos entrega o pecado vencido. Aleluia! Mas isso só é possível se eu e você formos uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor de todo o nosso coração. Sabe, o Senhor quer que eu e você, a nossa pátria é o céu, amém? Nós não somos daqui. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, nós estamos numa terra estranha, meu irmão. Diga assim, porque a nossa pátria é o céu. Mas Deus quer que mesmo numa terra estranha, a gente prospere. Deus quer derramar sobre nós a sabedoria. Deus quer derramar sobre nós o conhecimento. Deus quer fazer conosco aquilo que Ele fez com Daniel. A Bíblia fala que Daniel tinha interpretações de sonhos. Daniel tinha visões extraordinárias. Havia algo extraordinário sobre a vida de Daniel. Por quê? Porque ele servia ao Deus vivo. Ele andava em comunhão com esse Deus. E tudo que o diabo quer é quebrar a tua comunhão com Deus de alguma forma. Porque Ele é a fonte de vida. E se nós estivermos conectados com o Senhor, nós vamos vencer toda e qualquer situação contrária que se levante contra a nossa vida. Amém? Eu acho interessante que a Bíblia fala que alguém, o jovem rico, chama Jesus de bom. E ele diz para o jovem rico, por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, e é o meu Pai que está nos céus. O próprio Jesus reconhecia que Deus era a fonte de bondade. Jesus reconhecia que tudo aquilo que Ele tinha vinha de Deus. E por isso que Jesus, Ele foi quem Ele foi. Por isso que Ele realizou tudo que Ele realizou sobre a terra. Porque Jesus aprendeu a viver na dependência da fonte que é o Senhor. Jesus dependia do Pai para todas as coisas. E é por isso que Jesus viveu em vitória sobre essa terra. É por isso que Jesus cumpriu o plano de Deus sobre essa terra. Porque Ele estava ligado no Pai. Ele dependia do Pai. Ele entendia que Deus era a fonte de vida. Aleluia! Olha para a pessoa que está do teu lado e diga isso para ela. Diga assim, o teu Deus é a fonte de vida.
Diga assim para essa pessoa que está do teu lado, diga assim: você precisa buscá-lo. Amém? E a Bíblia nos conta que Daniel se manteve firme. Daniel não deixou de orar. Daniel continuou confiando no Senhor. E por causa disso, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas sabe o que acontece com Daniel lá na cova dos leões? Os leões jejuaram, aleluia. Nada aconteceu com Daniel, sabe por quê? Porque o Deus que fecha a boca dos leões estava com Daniel, aleluia. Não importa, sabe, querido, não importa qual seja o diabo que se levante, não importa qual seja a adversidade que se levante, se você estiver na presença do teu Deus, Ele te livra de todo mal, Ele te dá vitória, aleluia. Daniel, por causa da sua fidelidade, foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor fecha a boca do leão. Ele fecha a boca daqueles leões e nada acontece com Daniel. A Bíblia diz assim que o rei não podia dormir à noite. E quando chega de manhã lá, ele chama Daniel. Ele diz: Daniel, por acaso o teu rei, o teu Deus fechou a boca do leão? Aí Daniel responde de lá assim: aleluia, o meu Deus me guardou. E o rei manda que Daniel saia para fora e dá um decreto que todos se dobrassem ao rei de Daniel, ao Deus de Daniel. Todos reconhecessem que o Deus que Daniel servia era o Deus verdadeiro. Era o Deus que fecha a boca de leão. É o Deus que garante vitória. Aleluia! Aquilo que era para vir, para destruir Daniel, aquilo que era para vir para acabar com Daniel, se tornou um testemunho vivo de um milagre. E todos puderam olhar e ver que o Deus que Daniel servia era o Deus verdadeiro. Era o Deus todo-poderoso. Sabe, as lutas que se levantam contra você, meu irmão, é para te levar a orar. É para te levar a buscar o Senhor com todo o teu coração. É para que você se dobre diante desse Deus todo-poderoso. Sabe por quê? Porque o teu Deus vai te guardar. Porque Ele é a fonte de vitória. Ele é a fonte da bênção. Se eu e você estivermos com Ele, nós vamos vencer toda e qualquer luta ou dificuldade que se levante. Talvez você que está aqui, você tenha um diagnóstico médico de uma doença. Não importa qual seja. Não importa qual seja a dificuldade ou a situação. O que importa é se você está ligado na fonte que é o Senhor. Então não pare de orar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, você não pode parar de orar. E eu quero dizer algo para nós nessa noite. Normalmente nós temos uma ideia de oração, né? Que oração é só você falar. E eu vejo na vida de Daniel, claramente, que Deus falava com ele, amém? Por causa das interpretações de sonhos, por causa das visões que Daniel tinha, Deus falava com Daniel. Tem gente que ora muito, mas sabe qual que é o problema? Você não ouve Deus falar. Você só vai para a presença de Deus para falar. E eu quero dizer para você, não existe nada que eu e você possamos contar para Deus que Ele já não saiba. Amém? Tudo que nós vamos contar para Deus, Ele já sabe. A Bíblia diz que a palavra nem nos chegou à boca e Ele já sabe tudo o que vamos dizer. Mas eu quero dizer para você, existem coisas que Deus quer contar para mim e para você. Existem segredos que Deus quer revelar para nós. E Ele vai revelar no momento da oração. É no momento que nós nos colocamos diante dEle. É no momento que nós vamos beber dessa fonte de vida. É nesse momento que nós somos fortalecidos. Eu acho tão maravilhoso que tem uma canção que fala, né? Deus não rejeita a oração é alimento.
Crente que ora é crente forte. Crente que ora é crente que fica em pé diante da dificuldade. Crente que ora é crente que vence a dificuldade. Crente que ora é crente que consegue agradecer ao Senhor em todos os momentos. Sabe por quê? Porque ele entende que tudo vem do Senhor. E ele não precisa se preocupar com nada, porque ele está nas mãos do Deus que é todo poderoso. O Deus que livra, o Deus que guarda, o Deus que dá vitória. É nas mãos desse Deus que eu e você estamos, meu amado. Então você não precisa temer as circunstâncias. Você não precisa se apavorar diante das más notícias. O que você não pode fazer é deixar de buscar a Deus. Isso eu e você não podemos fazer. Porque se nós deixarmos de buscar ao Senhor, o inimigo nos alcança. Nós nos tornamos um alvo fácil para o diabo. Agora, se nós estivermos em Deus, se nós estivermos escondidos nele, se nós tivermos o nosso tempo de busca, Daniel orava 3 vezes ao dia. Se nós tivermos esse tempo de comunhão na presença do Senhor, para ouvir Ele falar, nós nos seremos invencíveis sobre essa terra. Amém? Não importa a dificuldade, cada uma delas nós vamos vencer, porque o Senhor nos garante vitória. Amém? É pelo braço dEle, é pela força dEle, é pela sabedoria dEle, é tudo por causa dEle. Aleluia! Nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. Ele é todo poderoso, Ele é forte, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus de vitória. O nosso Deus nos ama e nos chama para comunhão com Ele. Por quê? Porque Ele quer compartilhar o seu coração, Ele quer nos entregar coisas grandes, Ele quer nos dar visões, Ele quer nos dar interpretações de sonho, Ele quer nos mostrar o futuro, Ele quer nos levantar sobre essa terra como Daniel, homens e mulheres sábios, homens e mulheres que têm o conhecimento de Deus, homens e mulheres que vão se destacar numa terra estranha, homens e mulheres que todos vão olhar e vão dizer: esse serve ao Senhor, esse serve ao Deus verdadeiro. Eu reconheço há um Deus na vida dele, eu reconheço há um Deus na vida dela. Eu posso ver o livramento, eu posso ver a vitória, porque Deus garante isso para mim e para você, meu irmão. Então pare tudo e comece a buscar o Senhor. Comece a colocar a tua oração como prioridade, o teu tempo na presença de Deus. Como eu falei, às vezes, aqui nesse caso, foi um decreto que queria que fizesse com que Daniel parasse de orar. E às vezes são as coisas lícitas. As coisas lícitas nos fazem parar de orar. Às vezes é a falta de tempo. Como eu falei, ninguém foi mais ocupado do que Daniel. Mas mesmo assim, ele não deixou de buscar o Senhor. Às vezes as pessoas estão se batendo tanto. Às vezes as pessoas estão correndo de um lado para outro, tentando achar uma solução para a sua vida, tentando achar uma resposta. Eu estou aqui para dizer para você que a tua solução é o Senhor, que a tua resposta vem da boca dEle, e só nele você encontra a vitória. Amém? Não existe outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos leva para essa fonte de vida que é o Senhor. Daniel estava tão cheio de Deus. Daniel tinha comunhão com Deus que a morte teve que bater em retirada da vida de Daniel. Havia uma sentença: morte para você, Daniel. Mas a morte teve que se dobrar ao Deus que Daniel servia. Aleluia! A morte teve que fechar a boca dos leões. Por quê? Porque nada tocou na vida de Daniel. Porque o Deus que ele servia estava com ele. Ele era fiel ao Senhor. Ele buscava a Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, nós perdemos tanto tempo com tantas coisas. Eu sei que você que está aqui, você é um homem, uma mulher ocupado. Talvez você diga: pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu sei de tudo isso.
Mas é exatamente isso que o inimigo faz. Muitas vezes o inimigo nos cerca de tanta coisa. Por quê? Porque ele sabe que se ele nos tira da presença de Deus, nós nos tornamos um alvo fácil para o diabo. Mas se eu e você estivermos na presença do Senhor, se eu e você estivermos ligados com Ele, nada pode nos parar, amém? Nada pode nos parar, nada pode nos vencer. E não é por nossa causa, é por causa da fonte que é o Senhor. Amém? Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Ele pode todas as coisas. Talvez você que está aqui, você está dizendo: eu preciso de uma solução, pastora, para algo que está acontecendo na minha vida. Talvez você olhe ao teu redor e você diga: eu não sei o que fazer. Eu não sei aonde encontrar a resposta. Eu quero dizer para você que o Senhor é a tua resposta. Amém? É nele que você encontra tudo o que você precisa. Eu não sou contra, sabe, amados, que a gente trabalhe, que a gente estude, que a gente corra atrás dos nossos sonhos. Não, claro, nós temos que fazer isso. Mas nós só vamos prosperar se Deus for conosco. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas é infeliz. Conquistou o dinheiro, mas não está bebendo da fonte. E não existe nada que preencha o coração do ser humano. A riqueza não preenche o coração do ser humano. O dinheiro, o status, nada que o mundo pode oferecer preenche o nosso coração. Nós precisamos dele, amém? Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele tem tudo que eu e você precisamos, amém? Em nome de Jesus, eu quero chamar ali o Ministério de Louvor. E nós queremos nessa noite orar com você. Deus é a nossa fonte de vida. Amém? Ele é a fonte de tudo que eu e você precisamos. Às vezes essa angústia que você sente, essa tristeza, essa vontade de morrer, e às vezes a pessoa acaba caindo em remédios e em tantas coisas. Mas eu quero dizer que muitas vezes essa angústia, essa tristeza que você está sentindo é para que você vá buscar ao Senhor. Às vezes essa dificuldade que você está passando nada mais é do que Deus permitindo para que você corra para a presença dEle. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que você orava, você buscava o Senhor, Deus te usava poderosamente. E você deixou de orar. Você deixou de ler a palavra, você deixou de buscar, porque é tantos afazeres, são tantas coisas. E agora você não entende por que essa angústia dentro do teu coração, por que essa tristeza dentro do teu coração. Só o Senhor preenche as nossas vidas. Só Ele. Jesus disse que Ele é a água viva e aquele que beber dele jamais terá sede. Tem pessoas que estão secas porque não estão bebendo dessa fonte que é Jesus. Tem pessoas que estão fracas porque não estão bebendo dessa fonte. Tem pessoas que estão com vontade de desistir, de largar a mão, de deixar tudo. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Deus está neste lugar. E Ele veio aqui para dizer para você que Ele é tudo o que você precisa. Amém? Em nome de Jesus. Existem pessoas nesse lugar que você não ora mais. E você sempre tem uma desculpa para dizer: eu não tenho tempo. A minha vida é muito ocupada. E o Senhor manda dizer para você nessa noite que aquele que deixa de orar, ele está numa situação de perigo. Mas essa é a noite onde você vai colocar a sua vida de novo diante do altar de Deus. E eu quero que você comece a orar agora e comece a pedir do Senhor.
Comece a dizer: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher de oração. Eu quero, meu Deus, ter prazer no Senhor. Eu quero, meu Deus, viver na sua presença. Eu quero, Senhor, te conhecer a cada dia, desfrutar de uma comunhão verdadeira com o Senhor. Eu quero, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa terra. Eu quero ser levantado, meu Deus, nessa terra, como Daniel foi naquele lugar. Eu quero ser uma pessoa, meu Deus, que será uma referência, onde os outros vão olhar e vão dizer: Deus é na vida dele, na vida dela. Em nome de Jesus, fale isso para o Senhor agora. Comece a dizer para Ele. Sabe, amados, você foi criado para estar com Deus. Esse é o motivo da tua existência. Esse é o motivo de você ter sido gerado, ter comunhão com Deus, conhecê-lo mais e mais a cada dia. E Ele quer se revelar para você. Então comece a dizer: Senhor, eu te entrego verdadeiramente a minha vida. Eu não quero mais viver de uma forma egoísta. Eu não quero mais viver distraído. Eu não quero mais viver ocupado com tantas coisas. Eu quero conhecê-lo. Eu quero desfrutar de uma comunhão verdadeira com o Senhor. Comece agora a se arrepender diante de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que deixa de orar, ele está em pecado. Então comece a dizer agora: Senhor, me perdoa, porque eu tenho deixado a prioridade de lado, que é a oração. Mas nessa noite eu entendi, Senhor, eu entendi, eu me humilho, eu me arrependo diante do Senhor, e a partir de hoje eu quero, meu Deus, um novo tempo contigo. Comece a dizer isso para Ele agora, em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. O poder de Deus está neste lugar. O poder abençoador do Senhor está neste lugar agora, e Ele está tocando no seu coração. Talvez porque você deixou de orar, talvez porque você deixou a tua comunhão com Ele. As doenças entraram, a angústia entrou, a preocupação entrou, tantas aflições entraram. Mas nessa noite, porque você está retomando a tua posição diante de Deus, todas as doenças vão cair, todas as aflições vão embora, tudo aquilo que perturbava você, até você chegar aqui, agora vai ter que deixar a sua vida, porque a fonte de bênção vem sobre este lugar, vem sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então primeiro eu quero que você fale isso para o Senhor. Primeiro eu quero que você se ligue nesse Deus e diga: Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu quero aumentar o meu tempo de oração, eu quero aumentar o meu tempo de comunhão com o Senhor, eu não quero mais deixar o Senhor de lado. Comece a falar com Ele agora. Comece a reavivar a tua aliança com Ele nesse momento que foi quebrada de alguma forma, por algum motivo. Comece a dizer para Ele: Senhor, a partir de hoje eu te peço, em nome de Jesus, acende o meu coração para orar, acende o meu coração para buscar o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você declare assim comigo nessa noite, diga: Senhor Jesus, eu estou aqui neste lugar, e nessa noite eu te peço, me perdoa, porque eu deixei de orar. Me perdoa, porque eu deixei a comunhão com o Senhor. Mas a partir de hoje, eu declaro: a minha vida é do Senhor. A partir de hoje, eu declaro: o Senhor é a minha fonte. Então, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados agora, e vem com o teu poder sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero que você coloque a mão sobre a enfermidade. Se é angústia, se é tristeza, se é desânimo, eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Se é alguma enfermidade, se for possível, coloque a mão sobre a enfermidade agora, e nós vamos orar. Porque o Deus que é a fonte da bênção está neste lugar, e Ele veio para te abençoar, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus,
Nós queremos colocar diante do Senhor nessa noite a vida desse povo. Deus, em nome de Jesus, e talvez alguns deles, Pai, por falta da comunhão, por quebra da comunhão, Satanás se infiltrou de alguma maneira, para trazer doenças, para trazer enfermidade, para trazer angústia, medo, depressão, seja qual for a situação. Mas é em nome de Jesus, como ministros do Evangelho de Jesus Cristo, que nós declaramos nessa noite: esse povo é do Senhor, está perdoado, está lavado, está limpo pelo sangue do Cordeiro. E a partir de hoje nós damos uma ordem agora, que tudo aquilo que se infiltrou na vida deles, toda obra do diabo, toda doença, toda enfermidade, toda aflição, todo medo, pega tudo o que é teu agora. Espírito do diabo, solte a vida deles agora em nome de Jesus. Espírito da depressão, espírito do medo, da aflição, saia daí agora, espírito maligno, em nome de Jesus. Espírito da angústia, da ansiedade, nós vamos contra você agora e te dizemos: faça as tuas malas, demônio do inferno, solte a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus que nós te dizemos: você não pode mais ficar aí, faça as tuas malas, deixa a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Doença vai embora agora, dores desapareçam pelo poderoso nome de Jesus. É poder de Deus vindo agora, é fogo de Deus para tocar agora, do alto da cabeça dessa pessoa, a planta dos pés. Esse fogo começa a passar, esse fogo começa a destruir as obras do inferno, esse fogo começa a queimar as obras de bruxaria, as obras de encanto, em nome de Jesus. Doença recue, retroceda agora em nome de Jesus. Câncer vai embora, câncer solte a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós te repreendemos, mal, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Todo o problema na coluna vai embora agora em nome de Jesus. Nervo ciático, nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus. Seja curado agora, seja curado agora em nome de Jesus. Todas as dores de cabeça não podem resistir ao poder de Deus que está neste lugar. Mal vai embora, enxaqueca desapareça, problemas no fígado, problemas no intestino, cólicas menstruais, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Todo problema no útero, saia daí mioma, saia daí ferida, saia daí agora em nome de Jesus. Essa pessoa não consegue comer as coisas, ela passa mal, a barriga dela estufa, é em nome de Jesus que nós te dizemos: mal, retroceda, saia daí agora. Você que foi encomendado por algo que ela comeu, nós te dizemos agora em nome de Jesus: joga para fora esse mal, joga para fora agora em nome de Jesus. Seja destruído todo mal, seja arrancado agora em nome de Jesus. Dores nos braços, dores no pescoço, dores nas pernas, vão embora agora em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós dizemos: caroços sumam agora, caroços sumam agora, pelo poderoso nome de Jesus. A fonte de bênção, a fonte de riqueza, a fonte do milagre, toca agora na sua vida, e em nome de Jesus, nenhum mal pode ficar, porque você está livre, você está curado, para a glória do Senhor, pelo poderoso nome de Jesus. Jesus, todo cativeiro sai agora, em nome do Senhor Jesus. Os males desaparecem, fique livre, livre do problema na coluna, livre do problema na barriga agora, em nome do Senhor Jesus. Eu digo agora, em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus agindo no braço agora, em nome de Jesus, fique livre, o poder de Deus toca na tua vida, toca em você agora. Males, articulação, volta ao normal agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, seja liberado agora o intestino, seja liberado agora todas as obras das trevas. Nós dizemos em nome de Jesus Cristo, todo o mal que estava sobre a vida do povo, sobre a vida da igreja, sobre a vida desse povo, é agora dissipado em nome de Jesus, para nunca mais. Em nome de Jesus, poder de Deus agindo agora na tua vida, que tinha um cativeiro, que tinha uma sentença, que tinha uma cova de destruição, uma cova da morte.
Em nome do Senhor Jesus, o poder de Deus está abençoando você agora, tirando essa sentença, destruindo isso, para que o Deus verdadeiro, o único Deus, seja glorificado. Por isso essa sentença que foi dada, mas é um direito seu, é verdadeiro o que você está pleiteando. Eu digo em nome de Jesus, receba a tua causa agora, receba a tua causa ganha, porque isso é justo em nome de Jesus. Nós arrancamos agora, tiramos das mãos do homem, das mãos de pessoas, e dizemos o poder de Deus, passamos agora ao poder de Deus, transferimos esse processo, transferimos esse projeto, e dizemos: o Senhor Deus verdadeiro, o Deus da vida, traz vida na tua vida agora, traz vida nesse processo agora, em nome de Jesus. Declaramos sobre a tua vida, você que tinha sido colocado no ambiente de limitação, e isso parecia não mais possível, em nome do Senhor Jesus que está vivo, receba o teu projeto novamente, receba a unção de Deus, trabalhando nesse processo, trabalhando nesse projeto. Em nome de Jesus, todo aquele que estava aqui, que veio, que está acompanhando à distância, que está presente, que tinha uma sentença sobre os teus negócios, que tinha algo determinado, e isso não é justo, não é correto, em nome do Senhor Jesus, seja colocado em liberdade, seja colocado agora a tua empresa, os teus negócios, em nome de Jesus, recebem vida, recebem vida, recebem vida, a partir de agora. E ainda amanhã, quando você estiver nos seus negócios novamente, as coisas já começam a ser transformadas, mudadas, porque o Senhor Deus, o Deus verdadeiro, está dando vida no teu negócio. Em nome de Jesus Cristo, não fique assustado com a mudança necessária, com a transformação, com a retirada daquilo que não é de Deus, que não vem de Deus. Não se assuste, o Deus poderoso está trabalhando, mudando a história do teu negócio, da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, nós declaramos em liberdade, no corpo, na alma e no espírito, a vida de toda a igreja, de todos esses que aqui estão, e nós declaramos aonde havia a enfermidade, nós dizemos agora a saúde. Aonde estavam as tristezas, nós dizemos agora a alegria. Aonde estava a perturbação, a angústia, nós declaramos agora a paz sobre a vida deles. Aonde estavam os males, nós declaramos fora, e o bem de Deus vem sobre a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o que estava fora de lugar é ajustado agora, porque o Deus verdadeiro está agindo e abençoando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te louvamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Há muito tempo eu estou sentindo um inchaço na minha barriga, e ela incha muito. Eu já cheguei a consultar, não teve diagnóstico, o médico me falou que não tinha nada, mas hoje eu senti assim que o Espírito Santo falou muito forte comigo. Aleluia. E que eu fui curada em nome de Jesus. Foi curada, igreja? Claro que foi, está livre. Quando que volta? Nunca mais sobre a tua vida, nunca mais, em nome de Jesus. Você foi curado, né, jovem? O que você tinha? Pode falar? Glória a Deus. Pastor, na verdade, a gente tem casado e ela tem problema no útero, e o irmão que veio aqui começou a mandar sair alguma coisa, que alguma pessoa que era próxima a gente, que tudo que ele falou batia, ele mandou quebrar, mandou Aleluia. Excluir da nossa vida, limpar, tirar tudo que tivesse dentro dela, esse mal que estava amarrado a nós, expulsasse de tudo, foi embora, graças a Deus. Foi embora. Aleluia. Estão livres desse mal e prontos para receber a bênção de Deus em nome de Jesus e contar um novo testemunho. Aleluia. Que mais Deus já agiu? Aqui, ó. Vem aqui.
Aleluia, glória a Deus. O que a senhora tinha? O que aconteceu? Coluna. E agora fui curada. Foi curada, aleluia. Cheguei aqui morrendo. Tá livre, tá livre. Agora estou curada. É? Nunca mais. O que não podia fazer? Nada. Nada? Fazer assim. Não podia baixar? Não. Olha aí, gente, tá movimentando. Tô. Tá livre, abençoada. Esse mal nunca mais, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Pra cá, pra cá. Quem aqui já sentou? A maioria do povo aqui. Mas mesmo assim sentado, levante a mão aí que nós achamos você. Quem recebeu algo aqui no meio? Vamos lá, pegar o testemunho. Glorificar o que esse Deus verdadeiro fez aqui. Quem tem um testemunho, é só levantar a mão. O que Deus fez para você, que fez na tua vida, na tua casa. Só para lá teve milagre? Então vamos voltar para lá, que tem mais gente que o milagre. Será que Deus não operou aqui? Aqui. Aqui, o que aconteceu contigo? Crise de ansiedade. Ansiedade? Cheguei aqui com muita angústia, mas passou. Tá livre? Tô. Está Amém. livre. E para nunca mais esse mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Quem mais? Aqui, nesse meio, ali atrás. Levante essa mão alta aí. Tem muita gente, a gente não consegue chegar aqui. Para cá, Deus tocou alguém? Ali no meio, ali, ó. Glória a Deus. Pressão baixa desde quarta-feira. Cheguei aqui na igreja com muita tontura. Graças a Deus eu fui curada. Aleluia, completamente curada. E a pressão volta ao normal a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, nesse lado aqui. Aqui está tudo certo? Aleluia, olha quanto milagre instantâneo, quanta coisa que Deus fez. E se Deus fez na vida deles, fez também na sua. Aleluia. Profetize isso a alguém, diga assim: Deus também te abençoou hoje. Amém? É verdade, você está abençoado. Nenhum decreto, nenhum mal, nada que o diabo disse, nada que um homem decretou, vai ficar em pé diante de você, porque Deus está vivo. Aleluia.